gostaria de conversar com vocês sobre a saudade, um tema que aparece muito pouco na literatura psicanalítica, até porque é um termo que só existe em português. Então, nós podemos falar e entender a questão da saudade e, infelizmente, Freud não poderia e Melanie Klein não poderia, né? Mas nós, brasileiros, que falamos português, podemos. O que eu queria colocar hoje é que a saudade ela é um sentimento que só pode efetivamente ser sentido após, né, o final da posição depressiva. Então, saudade é um sentimento, um dos sentimentos resultantes da posição depressiva, ou somente aquele que passou efetivamente pela posição depressiva pode sentir saudade, né? E o que nós queremos dizer com isso? Que a saudade, né, ela não deve ser confundida com a falta, né? Eu sinto falta de algo, o algo me falta e eu gostaria que estivesse lá, né? Um uso talvez correto para nós, dentro desse contexto que nós estamos trazendo, é óbvio que se você procurar no dicionário vai ter uma outra acepção, mas eu estou propondo aqui um uso dessa palavra de forma que caiba, né, bem no vocabulário psicanalítico, é que eu posso sentir saudades de quem já morreu. Obviamente, nesse sentido, eu já passei pelo lamento, passei pelo luto, né, e aí o que sobra disso é saudade. Então, não se trata do uso da palavra, por exemplo, como sinto saudades do meu namorado. Eu sinto falta do meu namorado. Saudade, neste contexto que eu estou utilizando aqui, não caberia, né? É óbvio que você pode usar o termo da forma que você achar adequado, mas é só para a gente precisar o que é que eu estou querendo dizer com saudade como sentimento resultante, né, um dos sentimentos resultantes da posição depressiva. A posição depressiva ela tem várias interpretações ao longo da história da psicanálise, né? Inicialmente, Melanie Klein usou para nos falar do conflito ambivalente, né, o resultado de um conflito ambivalente que terminaria na identificação com o objeto. A gente tem isso desde Luto e Melancolia, aí depois em 1935, Melanie Klein vai postular a questão da posição depressiva, e essa foi uma primeira visão sobre a posição depressiva. Em 1940, Melanie Klein vai ligar a questão do luto com a posição depressiva e dizer que a gente ao longo da vida vai passar diversas vezes pela posição depressiva. Isso também é um outro uso. Tem uma autora que eu gosto muito, inclusive vai ser estudada aqui esse ano na Escola Paulista, que é a Judith Viorst. A Fernanda, a professora Fernanda vai estudar este livro num curso de extensão chamado uma trajetória do amadurecimento psíquico, onde ela nos diz que na vida nós temos várias perdas, né? Diversas perdas. E quando a gente começa a entender, né, a questão da posição depressiva como perda de uma ilusão, né, uma perda de uma ilusão narcísica, eu não sou o centro do mundo, a perda de uma ilusão edípica, o outro não vai me levar para a plenitude, nem mamãe, nem papai, nem nenhum substituto deles, né? Isso é uma forma de perda que é tratada pela Judith Viorst. Nós temos outra forma de perda que eu acho muito interessante, que é a perda no sentido da possibilidade. Exemplo, eu vou fazer um vestibular, escolho uma faculdade, por exemplo, medicina. Significa que eu não serei engenheiro, eu não escolhi jornalismo, eu não escolhi nutrição, eu não escolhi mais nenhuma outra profissão, né, nenhuma outra profissão para eu exercer a não ser medicina. Obviamente eu posso fazer nutrição depois, uma faculdade de medicina, mudar para direito, etc. Mas o importante é que, guardadas as devidas proporções, de todas as profissões do mundo, geralmente você não faz 2 ou 3 ao mesmo tempo. No máximo que talvez você consiga fazer 2 faculdades
ao mesmo tempo. Então significa que as outras todas faculdades deixarão de ser uma escolha. E elas precisam ter o seu luto. Elas precisam, essa possibilidade precisa passar pela posição depressiva. Isso é um conceito muito interessante, porque muitas vezes alguns adolescentes, candidatos, eles ficam muito confusos, porque eles têm que afunilar essas escolhas. E para afunilar eu preciso aprender a perder as possibilidades, né? Uma outra forma de encarar a perda, né, no sentido que eu sou uma pessoa que está falando com você por volta dos 40 anos, significa que eu não sou mais uma criança. Então eu perdi a minha infância, né? Eu cresci. Então isso é uma perda que precisa ser também elaborada. O adolescente, ele precisa elaborar a perda da infância. Neste período ele precisa elaborar essa passagem. Uma outra forma de nós entendermos a questão das perdas é quando eu caso. Se eu tenho um companheiro, uma companheira, significa que, salvo se o relacionamento não for aberto, todas as outras possibilidades foram perdidas, né? 5 bilhões de possibilidades foram perdidas, né? Porque eu escolhi apenas uma pessoa. Então, perder é um elemento fundamental da vida. E perder significa fazer escolhas, né? Na própria questão da escolha existe uma perda. Perdão, eu coloquei que na perda tem uma escolha. Muitas vezes não tem. Na escolha, né, toda vez que você escolhe, é que existe uma perda. Então, passar pela posição depressiva em relação a todos esses fatos, né, é uma visão importante que temos na psicanálise, né? Então, a gente tem uma visão de perda de uma ilusão narcísica, via edípica ou narcísica pura. Nós temos perdas porque nós crescemos e deixamos o tempo perdido. Nesse exato momento eu estou optando por estar gravando isso para vocês, ao invés de fazer qualquer outra coisa, ao invés de descansar, por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo. Então, para eu estar aqui, estou deixando de fazer todas as outras coisas possíveis. Então, existe uma perda intrínseca a cada minuto das nossas vidas. Então, isso é um tema que a gente consegue encarar desses dois modos, né? A perda de uma ilusão narcísica e perdas que a autora Judith Viorst chamou de perdas necessárias. Pois bem, se formos analisar que em todas essas situações nós passaremos pela posição depressiva, eu coloquei aqui algumas etapas, de uma forma mais simplificada, de quais seriam, né, as passagens dentro de uma posição depressiva. A primeira forma que a gente tem de trabalhar com posição depressiva, né, com perdas, é a gente tentar evitar a perda. Então, de uma forma onipotente, nós tentamos manter aquele objeto como se ele já estivesse lá. Então, por exemplo, quando eu verifico algumas pessoas com uma certa idade vestindo uma roupa não compatível com aquela idade, talvez aquela pessoa não esteja sabendo elaborar esta perda daquele momento da vida que já passou. Então é um exemplo de tentativa de evitar a perda. Uma outra situação muito comum são os relacionamentos onde o relacionamento já acabou e eu fico reclamando do meu companheiro, da minha companheira, e não consigo ver que aquilo já acabou. Então, é uma forma de não sair da posição da perda, né? Você não consegue entender que aquilo já foi perdido. Então, é uma primeira etapa que se chamaria de negação, e aí nós teríamos todos os mecanismos de defesa clássica, onipotência, idealização, cisão, etc., típicos da posição depressiva. Às vezes a gente tem casamentos Frankenstein, pessoas zumbis, porque não conseguem deixar para trás aquilo que já passou. Então, uma outra forma também da gente entender essa etapa é o apego. A parte do apego. Apego àquilo que já acabou. Uma coisa muito estranha de se falar, mas muito presente nos consultórios. Uma outra etapa que existe é a angústia da perda. Quando você, ok, perdi, mas
vem aquela angústia, vem aquela dor da perda. Então, é preciso também suportar, passar por essa dor da perda. E isso também contribui para que as pessoas fiquem na etapa anterior, né? Então, nós temos uma primeira etapa de negação, uma segunda de ter que passar pela angústia da perda. Se essa dor for muito grande, a pessoa tende a não atravessar essa dor. E não tem jeito de sair da posição depressiva sem atravessar a dor. Uma situação muito comum hoje em dia é se usar antidepressivos para que a pessoa aguente essa dor e possa superar essa perda, né? Aquilo que já passou, né? E não tem mais jeito. Os antidepressivos são muito usados nessa situação. Imagine que quando existe a perda narcísica, né, de que eu sou o centro do mundo e eu não suporto essa dor, a gente está usando antidepressivo para esse tipo de situação de uma forma muito lamentável. Deveríamos estar cuidando para que a próxima geração entenda que ela não é o centro do universo. Daí, para mim, advém muito o uso abusivo de antidepressivos. Uma outra etapa, também muito pouco falada em psicanálise, eu vou gravar um outro vídeo especificamente sobre esse tema, é o perdão. Para você conseguir vencer todo esse imbróglio da perda, você também tem que perdoar. Porque um dia você escolheu medicina e não escolheu direito. E de repente, lá com 50, 60 anos, você olha para o seu coração e fala, putz, eu deveria ter escolhido direito. Se você não se perdoar por ter feito essa escolha, vai ser difícil sair dessa situação. Então, perdão é um tema também muito pouco explorado em psicanálise, mas muito útil na clínica. O perdão do outro, o perdão de si, que está na mesma. Porque o perdão faz com que aquela situação possa ir embora. Eu perdoo o outro por o outro não ser o centro da minha vida. Parece uma coisa meio esquisita, mas azeita um pouco mais sair de algumas situações. E aí, para depois dessa etapa, eu concluí que ninguém vai me levar à plenitude. Não é só o outro, eu exigi demais do outro. Mas muitas vezes o perdão ele serve para azeitar isso, perdoar o outro e perdoar a si. Possibilita um certo andar nisso tudo. Feito isso, você, durante todo esse trajeto, pode lamentar. Eu gosto dessa palavra lamento do que luto, porque luto parece que eu vou me colocar de preto e acabou. Não, é lamentar mesmo, é chorar a morte do outro, é chorar a perda, é poder chorar, é poder sentir isso, é lamentar. Que pena que esta pessoa querida morreu. Isso é lamento. É muito bonita essa palavra. E no final, quando eu entendi que eu consegui me perdoar, eu consegui perdoar o outro, eu consegui sair dessa situação toda, e eu não tento mais reter este objeto, eu não quero mais voltar à situação anterior, eu não quero mais voltar a ser criança, eu entendi isso, não é bem entendi, eu senti essa situação, eu posso ter como resultado a saudade daquele que já morreu. Não se trata de querer ressuscitar o defunto, se trata de saber que aqueles momentos foram bons, saber que aqueles momentos foram maravilhosos, mas não pode mais voltar atrás. É saber que eu não posso mais voltar atrás na minha escolha, de ter feito faculdade de medicina e não ter ido para o direito, por exemplo. E aí, a partir deste reconhecimento, eu poder voltar atrás, eu poder começar de novo. Então, a saudade é um dos elementos, para mim, resultantes dessa situação. É poder ter saudade do tempo que eu era criança. Eu não quero mais ser criança, não quero brincar, mas eu tenho saudade deste tempo. Então, eu creio que se a gente colocar e entender saudade nesse sentido, a gente pode procurar que os pacientes acessem esse sentimento, até como uma possibilidade de saída da posição depressiva. Então, e saber diferenciar saudade de falta. A saudade é um sentimento bastante único,
né, de uma tentativa onipotente de restaurar o objeto perdido. Né? Isso não existe na saudade. Né? Você sabe que aqueles momentos foram bons, mas não quer eles de volta porque sabe que é impossível ter eles de volta. Então, é essa pequena contribuição que eu queria dar a vocês, falando um pouquinho sobre a saudade. Muito obrigado e até um próximo encontro.